E aí, galera, tudo jóia com vocês? Chegamos ao dia de um derby. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. É o Brasileirão no primeiro turno em 2024, para você que está vendo a gente no futuro. Numa disparidade entre os dois clubes que me fez ter a ideia de gravar esse vídeo. Afinal de contas, este Palmeiras e Corinthians é aquele com maior diferença técnica na história do derby entre as duas equipes? Será? Vou trazer aqui alguns elementos e lembrar um dos piores times que o Palmeiras já teve, o time do rebaixamento de 2012, numa época em que o Corinthians estava se preparando para ser campeão da Libertadores e campeão do mundo, quer dizer, exatamente o oposto do que está acontecendo agora. O Palmeiras está aí, né, nadando de braçada e o Corinthians numa situação fora de campo absolutamente caótica, como em 2012, um derby em setembro encaminharia o Corinthians para uma sequência positiva que daria no título da Libertadores e afundaria o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro daquele ano. E a gente vai comparar as duas equipes. E aí eu vou aqui dar as minhas opiniões e espero que você também aproveite para fazer o mesmo aqui nos comentários, tá bom? Depois a gente pode até fazer um videozinho com as melhores opiniões aqui nos comentários para registrar a sua participação não só aqui no meu canal, mas também nas minhas redes sociais. Eu sou Marcelo Duó, narrador esportivo, Rede TV, Band News FM, Zapping, e você, a partir de agora, faz parte da minha comunidade. Seja bem-vindo, deixa o like e vamos nessa. Vamos direto ao assunto, antes vamos contextualizar, tá bom? Que Palmeiras era aquele de 2012? Eu vou voltar lá atrás para depois a gente passar para o momento atual. Palmeiras lá de 2012 virou o ano como virou o Corinthians nesse, mudando direção, mudando presidência, né? O Arnaldo Tironi era eleito presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras para tomar conta daquele time que começou o ano com o Filipão, só que começou o ano perdendo bastante gente, né, entre seus jogadores e trazendo Barcos lá da LDU, o Pirata, inclusive com uma... Assim como o Rubão falou um monte de bobagem quando virou o ano e assumiu o Corinthians em 2024, em 2012 tinha Roberto Friso, o Palmeiras, como diretor de futebol. E ele disse o seguinte, a negociação deu uma emperrada lá com o Barcos, ele falou assim, o seguinte, aqui, Palmeiras aqui, não é bar, não é mar para ter barco nem pirata. E mesmo assim o cara veio e ele ajudou. O Barcos foi um dos melhores ali daquele time do Palmeiras. Depois viria Daniel Carvalho, Daniel Pancinha, que vinha de uma história maravilhosa lá no futebol da Rússia e tal, para o Palmeiras. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu não vou mostrar os gols por razões óbvias, né? Mas vamos lembrar aqui as escalações daquele Palmeiras e Corinthians de setembro de 2012, perdão. Lembrando que esse Palmeiras não começou o ano assim. O Palmeiras começou o ano no Campeonato Paulista com 14 jogos de invencibilidade em 2012. E aí perdeu para o Corinthians, de virada, aquele jogo do chute no vácuo do Valdívia. E aí perdeu de virada. E aí começou o time a meio que dar uma degringolada, né? Tanto que acabou ficando em quarto lugar no Paulista. Só que na Copa do Brasil foi indo. E o Palmeiras teve dois grandes erros naquele ano de 2012. Não sei se o Corinthians vai ter tempo de cometer esses erros, que foi apostar tudo nas Copas, principalmente na Copa do Brasil, que acabou campeão pouco antes aí desse jogo, contra o Corinthians, que eu estou mostrando na tela aqui para vocês. E de alguma maneira, né, o jogo contra o Corinthians lá do estadual meio que já deu uma noção do que o Palmeiras iria viver. Então vamos comparar, tá bom? Esse time do Palmeiras aqui com o Corinthians daquela época, que era um Corinthians vencedor, era a base do time campeão do mundo. Quem que é esse Juan Martínez, hein? Meu Deus, mas vamos lá. Bom, Bruno, goleirão Bruno, goleiro que foi formado na base do Palmeiras, né? Que depois foi lá para os Estados Unidos, acho que tá lá até hoje. Goleiro bem fraquinho, não dá para comparar com o Cássio, né, gente? Arthur, deixa eu ver quem é essa figura rara aqui. Sampaio Correia, esse cara veio do São Caetano, eu não lembro dele, mas era um lateral bem... Olha, para eu não lembrar, sinceramente. Do outro lado, o Guilherme Andrade. Rapaz, o Corinthians também tinha umas coisas, hein? De lateral tá mais ou menos a mesma aqui, tá?
Henrique, aquele que era do Barcelona, era bom zagueiro na época, era um dos bons jogadores desse time do Palmeiras aqui. E o Wallace, olha, acho que dá pra botar os dois no mesmo nível, né? O Wallace é aquele, ex-Flamengo, né? Acho que tá jogando no Brusque, salvo engano. Maurício Ramos, mais ou menos. E aí, palmeirense, e o Maurício Ramos, lembra dele? O Maurício Ramos me lembra Oswaldo Pascoal. Maurício Ramos. Paulo André, muito melhor, muito melhor. Juninho Pampers. Hã? Juninho Pampers. Vou dar um número pra vocês. Em 2012, o Juninho, apelidado de Juninho Pampers, teve 65 jogos com a camisa do Palmeiras. Fez 4 gols. 48% de aproveitamento dos pontos, né? Que ele conquistados enquanto ele esteve em campo. 14 cartões amarelos o ano inteiro. Ele não foi tão mal quanto o apelido propõe. Depois eu vou comparar ele com o Hugo do Corinthians. Vocês vão ver. Vocês vão sentir saudade do Juninho Pampers. Ó, só que do outro lado, o Fábio Santos, né? Dispensa apresentações. Então a gente tem aqui, ó. O Corinthians ganha aqui no goleiro, ganha no zagueiro, no quarto zagueiro e no lateral esquerdo. Até agora, 3, tá? João Vitor e Ralf. Cara, o Ralf também não era... O Ralf era um grande marcador, né? Mas ele não era tão maravilhoso com a bola nos pés. O João Vitor era um garoto na época. Vou botar o Ralf na frente, tá? Só por uma questão de experiência. Douglas, barriga de cadela e Valdívia. Cara, Valdívia, esse ano, principalmente nesse ano, o Valdívia não justificou a idolatria do torcedor do Palmeiras. Toda hora no departamento médico, às vezes ele sumia. Sinceramente, um craque, mas não ajudou muito. Como jogador, o Valdívia era muito mais jogador do que o Douglas. Mas o que produziu nesse ano, o Douglas foi muito mais importante para o Corinthians. O Marcos Assunção, por exemplo, foi muito mais importante, né, para o Palmeiras. Era o principal jogador, o melhor jogador do time era o Marcos Assunção. Do outro lado, o Zidanilo. Zidanilo, para mim, mais completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores melhores. Paulinho e Correia, com todo respeito. Paulinho. Barcos era mais atacante que o Romarinho, embora o Romarinho tenha se consagrado nesse jogo aqui, porque foi 2, 3 dias antes do jogo do Boca, lá. Olha o Romarinho! Foi esse jogo que ele já tinha surgido como um jogador decisivo. E Luan, né? Luan, um produto fabricado por Luiz Felipe Scolari contra o Martínez, que eu sinceramente não lembro, mas o Luan era tão ruim que eu vou botar o argentino na frente. Eu não lembro desse cara com a camisa do Corinthians, juro por Deus. E aí o banco de reservas, né? O Márcio Araújo, que tinha feito um gol contra na virada lá do Paulista, entrou em campo. Olha, Rafael Alemão no gol, Leandro Amaro, olha as coisas que o Palmeiras tinha. Daniel Carvalho no banco, Thiago Real, Obina, que esse era um bom atacante, eu acho. Bom centroavante, carismático e bom centroavante. E o Maicon Leite, o jogador de velocidade, o Coelho Ricochete. O banco do Corinthians. Danilo Fernandes, Antônio Carlos, que hoje está no Fluminense. Guilherme, esse que é o Guilherme que foi para a Grécia, é esse mesmo, tá no Al-Sadd agora, né? Isso mesmo, jogou na Udinese e tudo mais. Jorge Henrique, bom. Edenilson, bom jogador. E esse Giovani era da base, né? Foi pro Avaí, esse aí acabou não vingando muito, infelizmente. Era da base do Corinthians, desse eu lembro. Na época do Palmeiras fraco, acho que esse foi o derby de maior diferença entre os dois times, assim. Era muito absurdo. Bruno, Arthur. Juninho seria um reserva de luxo num time do Palmeiras bem. Um reserva. Maurício Ramos, João Vitor, Correia, Luan. Não são jogadores para vestir a camisa do Palmeiras, né? Tipo Leandro Amaro, Márcio Araújo, Thiago Real. E com todo respeito, o Narciso estava no sub-20 do Palmeiras. Aí quando teve a troca de técnico, o Filipão saiu. Ele acabou ficando ali meio de inteirinão. Vamos fazer uma passagem aqui para 2024. Esses são os prováveis Palmeiras e Corinthians para o Brasileirão de 2024. Jogo do primeiro turno aí nesse 1º de julho, tá? Matheus Donelli. É um Bruno, acho que até um Bruno melhorado, assim, em relação a goleiro, mas ele tá no seu 3º, 4º jogo aí como profissional. Léo Maná, vamos comparar o Léo Maná com o Arthur, não? Quem é melhor, o Arthur ou o Léo Maná? Kaká, pelo menos é um zagueiro que faz gols, né? Acho que é melhor que o Maurício Ramos, eu acho que ele é.
Ou pelo menos no mesmo nível ali. Caetano, sem condições. O Henrique era muito mais jogador. E aí, o Hugo, gente. O Hugo é um... Ele nem fede nem cheira, né? Ele pelo menos parou de fazer bobagem, já melhorou bastante. Você vê aí que ele tem uma nota média aqui no SofaScore de 7, 12 jogos, tá? Então tem uma diferença, evidentemente. Nenhum gol. Então Hugo e Juninho Pampers, tá ali, ó. Aí o meio-campo, Breno Bidon. Ele é bom jogador. Moleque bom jogador. Sinceramente, muito melhor que o João Vitor. Mas muito melhor que o João Vitor. Raniel ou Correia? Putz, o Correia era muito ruim com a bola no pé, né? Isso aqui, o Raniel defendendo também. O Correia era melhor defendendo. Vou botar no mesmo nível, tá? Coronado. Não dá pra comparar com Valdívia. O Valdívia era craque. Mas nenhum dos dois chega aos pés de Marcos Assunção e Valdívia. Nenhum dos dois. Wesley ou o glorioso e inesquecível Luan? Pede pro Luan dar um drible daqueles que o Wesley dá. E o Barcos é muito mais jogador do que o Yuri Alberto, certo? Sendo bem honesto, a gente tá aqui com o Palmeiras pra hoje, que é um Palmeiras desfalcado, um pouquinho desfalcado. Tipo, o Aníbal não tá o Fabinho. Piquerez, Murilo, Naves, Marcos Rocha, Estevão, Gabriel Menino, Flaco. A gente tem aqui, ó, jogadores do Palmeiras discutíveis. Que você pode duvidar da capacidade técnica aqui. O Fabinho e o Naves, porque é jovem. Só porque é jovem. Então vamos botar dois aqui. Fabinho e Flaco Lopes, que é um dos jogadores mais fracos desse 11 titular do Palmeiras, tá? O lado mais fraco do Corinthians talvez seja esse Guilherme Andrade aqui, o lateral direito. O Juan Martins é um nota 6,5 aqui. Dois jogadores. Feitas todas essas comparações, eu repito, quero ver a sua opinião aqui embaixo, se esse é se esse derby é o derby de maior diferença técnica na história de Palmeiras e Corinthians, tá? Acho que a situação não era tão caótica. O Corinthians vive a maior crise da sua história. Principalmente fora de campo. Mais fora de campo do que dentro de campo. Mas esse Palmeiras aqui de 2012 ainda foi campeão. E foi campeão da Copa do Brasil, numa época que a Copa do Brasil dava mais oportunidades para times não tão bons. Hoje em dia é muito difícil acontecer isso de um time campeão que vai ser rebaixado. Esse Corinthians aqui não vai ser campeão. Muito pelo contrário. É capaz de o time se dissolver. Voltando a 2012, era um ano em que estava tudo bem. Assim, trocou de direção. Sempre tem um problema quando troca de direção. Mas o ano foi transcorrendo para o Palmeiras até esse derby com uma relativa tranquilidade, porque as pessoas falam assim, não, o time está indo bem na Copa do Brasil. Na Sul-Americana também o Palmeiras andou. Falou, não, esse time aí, daqui a pouco esquece as Copas, foca aqui no Brasileiro, faz uns pontinhos, vai ficar lá na segunda metade da tabela, mas não vai cair. E caiu porque descuidou. Tá? O time realmente era fraco, mas descuidou. Vamos comparar o Corinthians de 2012 com o Palmeiras de 2024, tá? Cássio e o Everton. Eu vou de Cássio. Guilherme e Marcos Rocha. Marcos Rocha 1000 vezes. Wallace e Kaique. Se fosse o Gustavo Gomes, seria igual, assim. Eu acho o Wallace é mais jogador que o menino Naves, por uma questão de idade aqui. Paulo André é mais jogador que o Murilo, pra mim. Fábio Santos e Piquerez. Fábio Santos é mais jogador que o Piquerez. O Ralf e o Zé Rafael não dá pra comparar. O Zé Rafael é muito mais jogador do que o Ralf foi. Paulinho era o outro volante. Pra mim, o Paulinho melhor do que o Fabinho. Douglas, melhor que o Veiga? Acho que não. Meu voto é no Veiga. Danilo, Zidanilo e Gabriel Menino. Não dá pra comparar. Danilo, 1000 vezes. Estevão e Romarinho? Estevão é gênio. E Martínez e Flaco Lopes tá ali, entendeu? Os dois times estão num nível muito parecido, eu acho. Inclusive para sua própria época, né? O Abel é 1000 vezes mais treinador que o Tite, na minha modesta opinião. Mas em 2012, o Tite era o técnico. O grande técnico do Brasil era o Tite. Então, transportados os compassos e os momentos, esse time aqui,
do Palmeiras tem a mesma capacidade de ser campeão da Libertadores como tinha o Corinthians em 2012. Então eu acho os dois times iguais. Acho que esse time não esse jogo de hoje não é o derby de maior diferença técnica entre essas equipes, porque em 2012 a diferença era a mesma entre os dois. Mas certamente esses 2 anos, emblematicamente, cada um no seu lado, acho que mostra os 2 momentos em que as duas equipes estiveram mais distantes. O Palmeiras de 2012 pode ser colocado com a camisa do Corinthians de hoje, que seria, e vice-versa. Eu acho que a diferença dos times seria exatamente igual. Essa é a minha opinião. Eu não sei qual é a sua opinião. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários desse vídeo. Vê aí se você aprova ou não. E vamos juntos. Obrigado pelo like. Se você esqueceu, já aproveita para deixar agora. Inscreva-se no canal. Toda terça, 3h30, tem live do Caçapa. A gente vai falar sobre isso e sobre o que vai ser desse derby Palmeiras e Corinthians logo mais à noite, que eu vou transmitir pela Band News FM, tá bom? Valeu!